Olá, muito boa noite a todos que nos assistem. Começa aqui mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo, nesse recesso parlamentar na metade do ano de 2021. Na noite de hoje, recebendo com imenso prazer o vereador Maicon Queiroz, do PSC. Vereador, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Denis, obrigado a todos que nos assistem pela TV Câmara e é um prazer imenso estar aqui falando contigo. Vamos lá, Maicon, vamos falar sobre esses 6 meses de mandato aí. A gente vê muita luta sua na tribuna, muita colocação aguerrida, muita fala dura, muito questionamento. Agora, você escolhe o tema que você vai começar. Vamos lá, então. Pode escolher o tema? À vontade. Não, pode falar sobre... Escolhe você. Vai te mais fácil. Vamos lá, vamos falar sobre a questão da saúde, Maicon. Você que vem aí, inclusive, vocês estão assistindo agora no recesso essa entrevista, né? Um pouco antes do Maicon chegar aqui nos estúdios. Ele falou, Denis, desculpa aí um pouquinho do atraso, rapaz, que eu estava lá no Hospital Municipal Raul Sertã. Mas essa história, o Maicon já é repórter há muito tempo, nas redes sociais todo mundo conhece, Nova Friburgo. Mas vamos falar dessa história de janeiro para cá, que o Maicon começou a ocupar um cargo público, né? E agora, além de repórter, ele é o vereador repórter Maicon Queiroz. Perfeito. Denis, essa questão da saúde na nossa cidade é algo muito complicado e muito complexo. A gente acompanha esse problema da saúde já há bastante tempo e hoje, na qualidade de vereador, eu posso acompanhar de uma outra ótica, que é a ótica, digamos, de dentro para fora. Antes a gente acompanhava de fora para dentro, né? Então, o que eu enxergo é que em 6 meses de governo, muito pouco se foi avançado na saúde, a bagunça que está acontecendo é muito grande e o que eu enxergo é que o governo está bancando para não mexer em peças importantes que deveria se mexer para poder resolver a questão da saúde. São coisas simples que poderiam ser sido feitas, mas em 6 meses não foram feitas e hoje está se tendo um caos muito grande na saúde e o que eu creio que muitas pessoas que estão nos assistindo não esperavam que teria esse caos tão grande, visto até porque o nosso prefeito Johnny Maicon foi eleito, né? Ele na Câmara, ele sempre falou da saúde, sempre brigou e hoje ele não colocou praticamente nada em prática daquilo que ele falava. Mas, Maicon, a gente está falando aqui de vários problemas e muitas coisas que poderiam ter sido feitas. A gente tem como traduzir isso para o pessoal de casa de uma forma mais fácil de compreensão? Tem sim, vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui. A questão do RPA, por exemplo, né, que eu até, inclusive, foi passado aqui no jornal da TV Cidade, em vários locais, onde o prefeito teve um problema aqui na Câmara, que as pessoas ficaram sem receber, etc. e tal. E depois de muita luta receberam, nem todos. O que acontece? Por exemplo, a saúde, a limpeza do Hospital Municipal Raul Sertã já poderia ter sido resolvida. Por quê? Era uma empresa que prestava o serviço, que foi contratada pelo outro governo. Quando o prefeito Johnny Maicon entrou, ele sabia que essa licitação iria acabar em março. Então, por que ele pegou e não fez uma licitação, já deixou tudo pronto para quando acabasse de sair uma empresa, entrasse outra e o serviço continuasse? Não. Ele preferiu absorver um trabalho para a prefeitura, que a prefeitura não tem condição nenhuma de continuar com o trabalho. E visto o que está acontecendo, você vai no hospital, o hospital está sujeira, está largado. Agora ele está fazendo um processo seletivo para contratar pessoas, o que é algo que não é legal, porque geralmente vale 2 anos. As pessoas geralmente que trabalham no setor de limpeza, né, muitas delas não perduram no trabalho. Quando você tem uma empresa que contrata as pessoas, é muito mais fácil. Mas a gente enxerga que o governo ele tem uma dificuldade com terceirização de serviços triviais que poderiam ser terceirizados, como essa questão da limpeza. E eu avisei, eu cantei a pedra, eu estive lá quando a empresa acabou o contrato dela, lutando pelos funcionários, e aconteceu tudo que a gente falou. Ou seja, infelizmente o prefeito ele não dá ouvidos, muitas vezes, ao sinal que nós vereadores damos dos problemas que podem acontecer. Ele poderia se resolver o problema. Está tendo um problema agora no hospital, por exemplo, que a UTI antiga do hospital e a coronariana, ela foi retirada do local e foi colocada naquela ala nova, uma coisa até bacana. A ala nova, diga-se de passagem, que foi deixada toda pronta pelo governo anterior. O atual prefeito somente colocou energia elétrica, tá ok. Onde era a UTI, por exemplo, poderia estar servindo a população com mais leitos, para não ter problema de superlotação, que é o que está acontecendo hoje no hospital.
Mas aí você conversa com a secretária de saúde, ela diz que em 6 meses ainda não conseguiu uma licitação para comprar leitos. Mas, gente, 6 meses para uma licitação para comprar leitos, pelo amor de Deus, já era para quê? Para ter os leitos todos aí direitinho, para que quando tirasse a UTI dali, colocasse na ala nova, a antiga UTI virasse um leito de enfermaria. Então são soluções práticas que poderiam estar acontecendo que não estão. Eu posso falar N coisas, a questão do 192, que nós mostramos lá, que estava tudo mofando, as pessoas que trabalham ali, os profissionais dormindo no mofo. Olha que absurdo, só foi resolvido a partir do momento em que a gente foi lá e brigou e mostrou a situação. Aí até uma empresa, bondosamente, um supermercado, fez a doação da reforma, etc e tal, mas o que a gente percebe é que muitos empresários que a gente conversa, hoje não querem abraçar o município, não querem abraçar a saúde, porque o governo ele se demonstra contra empresários, tomando atitudes até contra aquelas pessoas que querem trabalhar. Então é muito triste o que está acontecendo. A gente acredita que o prefeito ele tem que mudar o posicionamento dele, tem que mudar a cabeça dele, porque do jeito que está, meu irmão, não dá para ficar. E aqui você atribui, Michael, esse tipo de mudança do posicionamento enquanto o prefeito era vereador, do prefeito hoje ocupando o cargo no executivo? Porque, na verdade, o prefeito, quando era vereador, ele fez uma oposição, digamos assim, cega. Você fala, o que é oposição cega? Uma oposição cega que não enxerga o que é para ser oposição e aquilo que é para ferrar o outro governo. Tem uma diferença muito grande. Na verdade, o que eu enxergo no governo municipal é o seguinte: o prefeito que está aí foi eleito com 12% da população, mais ou menos. Ele não esperava que ia ganhar a eleição. O que ele fez? Ele, enquanto vereador, armou um monte de armadilha para que o próximo prefeito que entrasse, pegasse e pisasse nessas bombas. A gente enxerga isso. Hoje ele está pisando nas próprias armadilhas que ele armou. Vou dar um exemplo. FAOL, por exemplo, essa briga toda de FAOL, Itapemirim, agora tem a CPI, etc e tal. Ele mesmo foi contra o subsídio que foi pago pelo antigo prefeito Renato Bravo, no valor de 300 mil, depois seriam 400 mil reais. Quando ele foi contra o subsídio, entrou com uma ação no Ministério Público por causa da falta de contrato, etc e tal, ele não ajudou a população, ele prejudicou, porque a partir disso a empresa ainda tirou mais ônibus ainda, reduziu mais linhas, só piorou um serviço que já estava ruim. E hoje ele está brigando por uma situação de pagar um subsídio no mesmo valor. Por que antes não podia e hoje pode, né? Então são coisas assim que a gente enxerga que quando ele era vereador, digamos, de oposição, ele era uma oposição cega, ou seja, não trazia recursos para o município, não ajudava em nada, somente fazia uma crítica vazia. E está aí o resultado que hoje as pessoas estão vendo dele estando na prefeitura. E todo o corpo formado pelo prefeito, ele também tem a participação de outro ex-vereador aqui da Casa Legislativa e também existem discussões sobre o secretariado, essa montagem do secretariado. E também a tolerância dos 6 meses, dito até pelo ex-líder de governo Marcinho Alves e também pelo vice-líder Zezinho do Caminhão. Esse tipo de coisa foi colocado. Vamos avaliar. Sempre a marca, Michael, dos 6 meses. Como é que o senhor vê isso? Bom, na verdade, da minha pessoa como vereador, eu não esperei 6 meses, não. Porque eu não consigo ver e não consigo aguentar a população sofrendo e ficar calado. Eu não sou dessa maneira. E com relação à questão de 6 meses, vamos ver como é que vai ficar. Se passaram 6 meses de governo e a situação só está piorando a cada dia mais. Tanto que houve essa modificação, puxaram o vereador Marcinho para a Secretaria de Assistência Social, para estar lá, e colocaram o pastor Wallace Merchioro aqui. A gente enxerga que é uma pessoa conciliadora, é um camarada muito bacana, para tentar fazer essa ponte, tentar ter uma conversa, tentar amenizar as coisas, porque a situação ficou tão séria que, se vocês analisarem, o próprio ex-líder de governo estava criticando o governo, fez aqui, por exemplo, convocou a secretária de saúde, convocou a procuradora, o próprio a secretária de educação, o próprio ex-líder de governo, que era, caminha junto com o prefeito, e estava fazendo ações para poder ver erros nos secretários do governo. Então, eu acredito que o prefeito ele errou em muitas peças no seu secretariado, e eles continuam bancando essas peças erradas sem modificação, e o resultado é esse que a gente está vendo.
Michael, durante esse período agora próximo do recesso parlamentar, você já havia feito isso, o senhor já havia feito isso e fez novamente, que foi o questionamento dos EPIs. Um questionamento muito duro sobre os EPIs. E nesse questionamento, o senhor disse, esse era o material que estava sendo usado. Após a minha intervenção, passou a ser esse. Como foi isso? E a segunda pergunta, o porquê de um procedimento desse? Agora eu vou lhe fazer a pergunta que o senhor fez na tribuna. Se tinha um material, por que não disponibilizou? É justamente isso que a gente não entende. O engraçado é que essa questão de EPI surgiu no seguinte, eu estive no Hospital Municipal do Sertão fazendo uma fiscalização, problema de falta de médico no hospital e na UPA. Chegando lá, eu encontrei o CREMERG, né? Vou mandar um grande abraço ao Dr. Marcelo Orfon, que representa o CREMERG, o delegado do CREMERG aqui em Friburgo, fazendo uma fiscalização no hospital e lutando pelo direito dos médicos, porque o governo diz que os médicos faltam no mercado. Na verdade, o que a gente acha é que os médicos não querem trabalhar com o governo que está aí. Por quê? Teve problema de atraso de salário, perseguição, uma série de situações que aconteceu. E o doutor Marcelo Afonso chegou para mim e falou, olha só, isso aqui que a gente usa para trabalhar, aquele capotezinho fininho, né? E aí começou essa questão dessa denúncia. E o que chama a atenção é que a gente não entende, eu não sei se é maldade, se é incompetência, se é falta de fiscalização, o que é. Mas como você bem disse, quando eu estive ali na Via Expressa, no centro de triagem de Covid, que parou de funcionar, porque os médicos não queriam trabalhar por falta de EPI e por usar esse EPI de capote fininho. E eles mandaram esse capote fininho. E depois eles mandaram o capote correto, depois que a gente falou que ia chamar a polícia, a gente arrumou uma confusão. A gente só queria entender o seguinte, ou falta fiscalização, ou é muita maldade de alguém que esteja dentro da secretaria, o que eu não acredito. Eu acredito que falta fiscalização, falta organização, porque um governo que ele é organizado e um governo que tem um trabalho sério, ele não deixa esse tipo de coisa acontecer, porque essa questão do capote, Denis, não foi só de agora, a gente já vem denunciando isso há muito tempo. O próprio CREMERG emitiu uma nota, há muito tempo o CREMERG vem pedindo, vem falando, olha, nós vamos parar de trabalhar. Nós vamos parar, os médicos avisando, nós vamos parar, porque nós não temos EPI. Isso, inclusive, está dentro do regimento do CREMERG de proteção do médico. Sem EPI, o médico não pode trabalhar. E os médicos aqui ainda são guerreiros, porque eles trabalham mesmo sem com o EPI adequado. Eles lutam, eles continuam trabalhando, mas chega um momento que não dá. Então, eu não entendo realmente o que acontece. Se tem o material, o porquê de não dar material? Eu acredito que o prefeito, ele quer fazer uma economia no município, que essa economia está gerando óbitos e ele está economizando com a vida das pessoas, o que é algo muito grave. Sobre esse questionamento de economia, será que isso tem a ver com outra reclamação sua também, que faz todo sentido, que eu vou explanar para o senhor aqui, uma questão de lógica na vacinação, do erro da vacinação. O centro de Covid, o senhor questionou várias vezes que tinha que funcionar por 24 horas, que tinha que funcionar durante os 7 dias da semana. E a verdade é, sábado e domingo não funciona. Isso aí. Com isso, na segunda-feira existe um acúmulo de gente que vai chegar lá com um índice mais alto de contágio da Covid, porque acumulou 2 dias. Vacinação também não acontece sábado nem domingo. Justamente. Então, se a gente descontar 8 dias de cada mês no atraso de vacinação, tá aí o resultado de Nova Friburgo. Justamente. Não, e detalhe, além disso tudo, eu faço uma pergunta para a população e a gente começou a observar isso. Quantas campanhas de vacinação de segunda dose a gente viu anunciando? Praticamente quase nenhuma. Vacinação com relação à questão de comorbidade. Eu vou te ser muito sincero, isso foi o maior trambique que já existiu dentro da nossa cidade. É porque é difícil a gente provar esse tipo de situação. Mas o que eu recebi de denúncia de pessoa que tinha um conhecido, alguém que era médico e que deu um atestado, muitos organizados, chega lá, eu tenho pressão alta, não tem nada, mas tomou a vacina, é essa questão também o que acontece. E o que eu fiz? Eu fiz uma análise no site do Ministério da Saúde, é muito fácil, só entrar lá e buscar a questão de vacina. Até uma semana atrás que eu tinha olhado, Friburgo já tinha recebido 133 mil doses de vacina com relação ao Covid. Ou seja, o que estava acontecendo? Justamente, o município estava estocando vacinas, o que é algo que a gente não entende o porquê que o prefeito resolveu seguir esse caminho, a equipe da Vigilância em Saúde. A gente espera até que tenha esse esclarecimento,
que a própria Fabiola vai, a chefe aí da Vigilância e Saúde, então vai vir aqui no município, vai vir aqui na Câmara para prestar esclarecimento, mas a gente não entende de onde ele tirou isso, até porque, olha que coisa grave, teve geladeira que queimou e se perderam 495 doses de quase 500 vacinas de várias doenças, são 17 doenças diferentes, ou seja, que poderiam salvar vidas. Vamos parar para pensar. Se dá esse mesmo problema na geladeira que estava armazenando essas vacinas do Covid, olha a situação. E depois dessa briga, e depois da gente denunciar isso, a gente explanar essa situação, o município começou a avançar com a vacinação. Tanto que vai ter vacinação agora chegando na minha idade, eu já estou com 41, mas chegando na casa dos 43 anos, ou seja, é algo estranho. E essa questão dos centrais de Covid é o que eu não entendo, é outra situação de economia porca que o município fez. Por quê? Retirou-se as tendas, porque falou que era muito caro, onde você tinha o atendimento de Covid em vários locais da cidade, e centralizou tudo na Via Expressa. Ou seja, o prefeito ele espalhou o Covid na cidade, o governo, eu digo o prefeito porque ele é o chefe do executivo, mas o governo espalhou o Covid na cidade. Por quê? As pessoas vêm de outros locais, pegam ônibus, muitas delas vão para o Raul Sertã, chega lá, ó, aqui não tem que ser esse atendimento não, tem que ser lá em Olaria. Ou seja, a pessoa ela pega 2 vezes o ônibus, o Uber, o táxi, ou seja lá o que for, principalmente um ônibus, transmite a Covid, que ela não sabe se está ou se não está, para as pessoas. Ou seja, se a gente reparar... E se chegar no centro de triagem, for diagnosticado positivo, também volta de ônibus para casa. Você tirou a palavra da minha boca. E detalhe, se a gente reparar, fizer um levantamento dos números de quando o governo assumiu até agora, a Covid disparou. Michael, teve sérios problemas, teve negócio de recesso, um monte de coisa, mas aumentou sensivelmente também por esse fato. Por quê? Você passa a espalhar a Covid para vários locais, para várias pessoas, e isso é um problema muito grave. Fora que o central de Covid era para funcionar 24 horas por dia, que eu já fiz indicação legislativa, não funciona. Fim de semana, o Covid está de férias, né? Não funciona. São uma série de coisas que a gente vê que o governo poderia tomar essa atitude de resolver, mas não resolve, porque não quer. Você acha que ele não quer? Eu vou te ser muito sincero. Tem saída. Se tivesse um diálogo bacana com os médicos, pensasse numa terceirização de alguns serviços até da saúde, teria saída. Mas, infelizmente, um governo que ele quer abraçar tudo para si, não quer terceirizar, é contra empresários, não tem organização, acontece esse tipo de coisa. Michael, você e a vereadora Priscila Pita entraram com pedido de abertura de CPI para o transporte público aqui no município. 8 vereadores assinaram o pedido de abertura de CPI e o presidente da casa instalou a CPI e ela está aberta, e nos próximos dias agora a gente vai acompanhar já os primeiros passos dos trabalhos da CPI. Como que você vê essa situação do embrolho jurídico da resolução do transporte público? Olha, a situação do transporte público é algo que eu vou dizer assim, que a gente não entende como é que o governo quer resolver essa situação no peito e na raça dessa forma, querendo contratar o transporte público de uma forma tão suspeita que está acontecendo. Que é por isso que nós entramos com um pedido de CPI. Ao analisarmos toda a contratação da empresa Itapemirim, que foi feita aí através do processo emergencial 18/40, né, 1840, nós vimos que tem várias irregularidades e suspeita, inclusive, de favorecimento ilícito e favorecimento claro para que a empresa Itapemirim ganhasse a licitação do transporte público. Além de ter acontecido a mudança drástica do termo de referência. Ou seja, no contrato emergencial, o termo de referência tem vários itens ali que tinham que ser cumpridos e foi modificado para dar mais tempo para a empresa se instalar na cidade quando teve a assinatura do contrato. Nós então entramos com uma ação no Ministério Público questionando toda essa situação. O Ministério Público já contactou a Prefeitura, pediu que a Prefeitura desse esclarecimento sobre o fato. Até agora a informação que eu tenho, a Prefeitura ainda não conseguiu esclarecer, pediu uma dilação de prazo, né? E o que a gente percebe é o secretário da Casa Civil, o senhor Pierre, que esteve aqui na Câmara, inclusive, prestando esclarecimentos, ele não sabe falar ao certo desse processo.
ele se aporta mais como um advogado da empresa Itapemirim do que propriamente dito alguém que está interessado em resolver a questão do transporte público. Então são coisas algo muito grave que está acontecendo, e o mais grave é que hoje, por exemplo, a data que nós estamos gravando, no dia 9, falta aí 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 dias para que a FAO vá embora e a Itapemirim assuma o serviço. Até agora não se apareceu um ônibus, não se tem renavan de ônibus, não tem nada, a gente não sabe como é que vai ficar. E se a FAO for embora? Como é que fica essa situação? Né? E aí? A Itapemirim tem ônibus? Aí agora já está se falando que Itapemirim quer comprar os ônibus da FAO e alugar os ônibus e pegar a garagem. Vou lhe dar uma informação aqui, que nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Alexandre Colonese, proprietário da nova FAO. Ele disse que vende sim a empresa, caso a Itapemirim queira comprar, e que o preço são 32 milhões e meio de reais. Só a garagem, né? Não. A empresa toda. A empresa, 32 milhões e meio de reais. Então, 32 milhões e meio de reais, ele falou que vende a empresa. Com esse valor, se a Itapemirim fosse investir 65 milhões de reais, como dito pela prefeitura, não tem nem o que pensar, você concorda comigo? Não tem nem o que pensar, é só comprar na UFAO. Sim, mas justamente foi esses questionamentos que nós inclusive fizemos aqui ao secretário da Casa Civil, e ele diz que a empresa ela não quer ter lucro, que ela quer fazer de Friburgo uma vitrine para poder mostrar para o Brasil, seja lá o que for, que é como se com o início de um transporte. Mas a gente não entende, porque se a gente pegar a história da Itapemirim, primeiro ela está em recuperação judicial, já começa por aí. A empresa que entrou aqui com a licitação de transporte aqui, vencedora, ela foi feita em fevereiro de 2021. Foi criada, né? Na verdade. O CNPJ. O CNPJ foi criado, a empresa foi criada, porque a Itapemirim original participa de uma recuperação judicial. Não pode. O secretário da Casa Civil disse que não tem problema nenhum, que ela é uma holding, é uma âncora para poder segurar as outras empresas que não podem. Isso aí, vou ser sincero, isso aí é uma pilantragem para maquiar, ou seja, é muito fácil, né? Você tem uma empresa, você deve todo mundo. Aí você vai participar de um outro serviço. Aí você deixa aquela que você deve todo mundo parada e cria outra e tá tudo certo. Aí eu faço a pergunta, Denis. Você, hoje, alugaria a sua casa para uma pessoa que, ao chegar lá, você vai puxar a ficha dela, ela tem um monte de golpe, um monte de pilantragem, não pagou a casa de ninguém, deu um golpe, um monte de pessoa, deixou um monte... Você alugaria a sua casa para uma pessoa dessa? Seja muito sincero. Não. A gente não entende por que o município quer fazer negócio com a Itapemirim, sendo que está claro e notório que ela deve funcionários, não pagou ninguém, os aviões dela, que aí botou para voar, deu problema no primeiro voo, inclusive teve cancelamento. Você vê notícias todo dia de funcionários, só aí, gente, fala na página de Itapemirim, vê lá as notícias da própria empresa e vê os comentários. Você vai ver de funcionário embaixo falando: vocês estão botando avião, mas não me pagaram e tal. Ou seja, e fora que o próprio Sidney Piva, que é o presidente da Itapemirim, só ele responde pro processo por ter 4 CPF diferentes, um monte de golpe, um monte de situação. Aí o secretário da Casa Civil vem na Câmara e fala que ele não está negociando com o CPF, sim com o CNPJ. Só que o que controla o CNPJ é o CPF. Ou seja, algo muito suspeito nessa situação da Itapemirim, e nós vamos investigar isso através da CPI, elucidar, porque a gente não está aqui para defender a FAO. A gente está aqui para defender a população e não deixar com que está ruim fique ainda pior, e pior ainda, que é a população sem ônibus. Porque na verdade defender a FAO é defender a manutenção do transporte público hoje, porque é a empresa que está aí. Não tem como se discutir outra empresa no momento, porque... A garagem é da FAO, os ônibus são deles, por mais que seja leasing, né? Dizem que é leasing, mas são deles. A empresa tem estrutura, com GPS, tem todo, tá aqui. Por pior que seja, você está ruim, mas está aqui funcionando. Imagina só, onde está a garagem de Itapemirim? Né? É uma série de aberrações. Por exemplo, a gente, se for detalhar, no termo de referência diz que a empresa teria 30 dias para apresentar a garagem após a assinatura do contrato. Já no contrato que for assinado, está dizendo, já mudaram, que a empresa tem 60 dias para apresentar a garagem e se não apresentar em 60 tem mais 30. Ou
seja, 90 dias. E se não conseguir ainda, ela tem que apresentar uma estrutura mínima de garagem. O que é a estrutura mínima de garagem? É que um terreno com um galpão para botar os ônibus? Sabe, são coisas que não batem. Como, por exemplo, a questão da empresa ter 20 dias para apresentar os ônibus. E a ampulheta está correndo tempo. Hoje faltam 5. E cadê os ônibus? Então, tá estranha essa história, tá esquisita essa história, e a gente vai lutar pela população através da CPI. Se tiver culpado, se tiver gente errada, se tiver irregularidade realmente, a gente quer apurar para que a justiça possa ser feita. O que eu enxergo é que há, por parte do prefeito e do secretário da Casa Civil, uma arrogância, digamos assim, de querer tirar a empresa no peito. Se eu tirei a FAOL, eu mudei o transporte. Só que não é assim que as coisas funcionam. Eu sou a favor de botar uma empresa maravilhosa. Nossa, muito bom. Mas da maneira que está, tem coisa errada. E se não tivesse coisa errada, gente, por que o prefeito ele ficou tão nervoso e gravou um vídeo falando da minha pessoa? Aliás, eu agradeço a ele que ele falou da minha pessoa muito bem, que ele falou que eu sei mostrar a verdade com relação à FAOL dos problemas. Mostrei mesmo e continuo mostrando porque está ruim. E da pessoa e da vereadora Priscila Pita, até de uma forma bem leviana, para que ele está tão preocupado com a CPI? Se está tudo certo, não tem o que se preocupar, não é verdade? Quando a polícia te para numa blitz, por exemplo, né? Se você está tudo certo, você não fica preocupado. Agora, se tem alguma coisa errada, o cara começa a se tremer. É mais ou menos isso que está acontecendo. Sem dúvida. Vereador, a gente chegou ao fim da nossa entrevista aqui. Eu quero agradecer muito. Já? Eu quero agradecer demais a sua participação. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. E queria que o senhor se despedisse do pessoal aí de casa. Pode ficar à vontade. Denis, em primeiro lugar, obrigado, Denis, pela entrevista, né? Obrigado aqui, equipe aqui da TV Câmara, esse jovem bonito aqui atrás das câmeras. Qual é o nome dele? Leonardo Guimarães. Leonardo Guimarães, esse é bom, hein? E eu quero agradecer demais o carinho da população que nos colocou aqui na Câmara Municipal para defendê-los. E também daqueles que não colocaram, mas que acompanham o nosso trabalho, que estão sempre nos incentivando, estão sempre do nosso lado. Pode ter certeza que da parte do vereador Maicon Queiroz, eu não vou me calar, eu vou continuar te dando vez e voz e falando a verdade, doa a quem doer. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos e pode contar conosco. É só ligar, é só buscar a gente, que nós estamos aqui para ajudar sempre. Obrigado, Maicon, pela sua participação aqui nos nossos estúdios. A você de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia, o seu carinho. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite e até a próxima.